As conexões entre os diferentes objetos map são feitas por meio dos snaps que aparecem nos conectores. Se você ativar uma entidade map e se aproximar de outra entidade previamente modelada, em correspondência com os conectores livres, aparecerão os snaps, representados por círculos verdes. Eles indicam quais conectores estão disponíveis, embora não informe a compatibilidade de conexão. Se um dos conectores do objeto for colocado em um dos conectores livres do objeto map, desde que a conexão seja compatível, o snap de verde se torna amarelo e poderá criar a conexão com um clique do mouse. Suponhamos conectar em 3D uma junção em T, pressão, ao conector macho A, de um tubo, pressão, já modelado e pertencente ao sistema rede hídrica, caracterizado por um diâmetro externo de 16 mm e uma espessura de 1 mm. No menu Desenho, ative a junção em T, pressão, desative o modo Smart Map e configure a nova junção em T, clicando no botão Mais. O perfil da junção em T deve ser do mesmo tamanho do tubo ao qual está conectado. Portanto, no campo do diâmetro externo, Φ com E, AB, deverá inserir o valor de 16 mm e no campo espessura, deixar o valor de 1 mm, já proposto por padrão. Automaticamente, obteremos o valor do diâmetro interno, Φ com I, AB, de 14 mm. O gênero dos conectores deve ser definido já nessa fase, para que seja compatível aos dos outros objetos map que serão conectados. Neste caso, suponho conectar a derivação C da junção em T ao conector macho A do tubo. Poderemos deixar o gênero fêmea para o conector C da junção em T. Suponhamos que deve traçar um segundo tubo da derivação em C, girado em 60 graus, em relação ao conector A da junção. Neste caso, inseriremos o valor do ângulo entre A e C, igual a 60 graus. Após ter configurado a nova junção, poderemos confirmar os valores definidos clicando no tique verde e clicando no desenho, ela será inserida. Por padrão, a âncora está colocada no conector A, mas poderemos mudar a sua posição com a tecla F5 ou F6 do teclado. No caso, queremos colocá-la no conector C. Caso a função não esteja alinhada com o eixo do tubo, não é necessário girá-la, pois o software o faz automaticamente. O conector será alinhado com o tubo graças às conexões inteligentes. Aliás, a conexão entre duas entidades é feita alinhando os dois conectores, de modo que o modelo é orientado automaticamente no espaço. Neste caso, por estarmos conectando a derivação ao tubo, não aparecerá o transferidor para você escolher o ângulo da derivação. Caso queira girar o corpo da junção em relação ao conector C, você deve selecionar a junção, mover a âncora para C e habilitar a alça de rotação. Outro snap útil para modelagem é representado por um círculo azul. Este snap geralmente aparece quando, modelando uma entidade map, você precisa tomar o ponto de um objeto como referência no espaço 3D. Por exemplo, se você está modificando graficamente o comprimento de um tubo usando a seta cinza e deseja alinhá-lo a uma entidade map ou a um objeto de outro ambiente, pode fazê-lo com o snap azul, que aparece em alguns pontos do objeto em questão. Isso vale para qualquer objeto, mesmo que não pertença ao ambiente instalações. Por exemplo, o vértice de uma parede. Se não quiser tomar um ponto, e sim uma linha, por exemplo, a borda de uma parede,
o snap será sempre azul, mas passará a ter a forma de uma linha. O snap azul nos conectores de um objeto map pode ser utilizado até para conectar grupos de entidades map. Selecionando vários objetos map e desbloqueando a alça, clicando no cadeado, trazemos o grupo de objetos selecionado sobre o conector de outro objeto. O snap dessa vez não será amarelo e sim azul, pois não estamos conectando duas entidades map, mas sim um grupo de entidades que são consideradas como um bloco e que, portanto, não garantem as conexões automáticas. Os mesmos snaps do 3D e todos os demais snaps do ambiente arquitetônico também podem ser utilizados nos níveis 2D. Da barra de ferramentas superior, poderemos ativar o Snap Perpendicular, que permite traçar tubos perpendiculares tanto a outros objetos map como a objetos pertencentes a outros ambientes. Alternativamente, pode ativar o Snap Paralelo, que permite traçar tubos cujo eixo será paralelo ao de outro tubo ou de outro objeto. Deverá pressionar a tecla F11 do teclado no objeto de referência para memorizar sua direção e, em seguida, moldar o novo tubo de acordo com a nova direção. Ativando um tubo ou uma junção do menu Desenho, a caixa de ferramentas Propriedades, no específico a seção Características, mostrará as junções automáticas, ou seja, todas as conexões que o programa pode gerar automaticamente naquele objeto quando ele for conectado a outra entidade map. Para gerar uma junção automática, deverá ativar a modalidade Smart Map. Se ela for desmarcada, não será possível criar junções automáticas naquela entidade. As junções que podem ser geradas automaticamente são curva, junção em T e transição. Cada entidade, dependendo da compatibilidade, aceita uma ou mais junções automáticas. Em particular, as entidades do tipo tubo, duto, canaleta e eletrocalha aceitam a curva, a junção em T e a transição. As entidades flexível, corrugado e todas as junções aceitam apenas a transição. As entidades do tipo transição, por outro lado, não aceitam nenhuma junção. O material atribuído por padrão aos conectores automáticos é compatível com o material das entidades, às quais estão conectados. Por exemplo, ativando o tubo pressão e escolhendo cobre para água como material, as junções automáticas também serão em cobre. Os parâmetros da junção automática são configurados por padrão e não é possível editá-los, apenas no caso da junção automática curva. É possível modificar o parâmetro RD, curvatura, ou seja, a relação entre o raio da curvatura e o tamanho do tubo, que corresponde ao diâmetro para perfis circulares e à base para perfis retangulares. Você pode alterar o valor da curvatura clicando no botão com os 3 pontos do campo RD, curvatura. Você pode escolher entre 3 tipos de curvatura: estreita, larga ou muito larga. O valor escolhido no menu será mostrado no campo Fator e poderá ser alterado digitando um valor diferente com o teclado, desde que não seja inferior a 0,6. A junção automática curva pode ser gerada de diferentes maneiras, dependendo do contexto de modelagem. Se precisa conectar um novo tubo a um já modelado por meio de uma curva, deverá ativar o tubo no menu Desenho
e mover o cursor do mouse sobre o conector do tubo já presente. Assim que o snap se tornar amarelo, poderá criar a junção e clicar para traçar o tubo. Aparecem o transferidor e o cubo direcional. Se o tubo não for colocado em um plano horizontal, o transferidor não será igual àquele padrão, pois ele permite traçar o tubo em um plano ortogonal à seção. Além disso, ele permite traçar o tubo com um ângulo que varia de 0 graus a mais ou menos 90 graus. A curva será gerada com o ângulo escolhido nessa fase. Portanto, o transferidor não permite modelar curvas com o ângulo de curvatura maior que 90 graus. Caso precise de um ângulo maior, deverá desbloquear o cadeado para liberar o cubo direcional. Desta forma, é possível desenhar curvas com ângulos de até 179 graus. O cubo direcional pode ser utilizado também para traçar o tubo no plano horizontal ou nos planos verticais. De acordo com o plano escolhido e a direção do duto no espaço, o transferidor mostrará as direções X e Y no plano horizontal e as direções H e V nos planos verticais.